Eu tenho o João como filho. Conheci João aqui no SEMEC, eu trabalhando na parte administrativa, ele não foi meu aluno de disciplina. E muito esforçado, vindo de família pobre, que chegava na escola, como ele mesmo diz, que ele estudava com o livro emprestado dos outros. Trabalhava num bar com o irmão, com o Quirino. Aquele bar que hoje é um prédio ali na esquina, do lado do Bradesco. Aquilo ali era um bar de Quirino e ele trabalhava também. Aí trabalhava em um turno e estudava no outro. Sempre foi um aluno exemplar. Foi tanto quando fez magistério aqui na escola. E teve um problemazinho que precisava de um professor de matemática aqui. E só um menino que saiu sabe bem matemática. Aí quem assumia a direção na época disse, mas esse menino novo, que pode não dar certo, não sei o que. Ele saiu, eu virei para ele e disse, meu filho, vá, santo de casa não faz milagre. Vá mostrar seu milagre lá fora, que depois você vai ser reconhecido. Quando ele começou a fazer sucesso lá fora, aí a escola reconheceu e chamou Ginho. Aí eu bati no ombro dele. Você está vendo que você tinha que fazer seu sucesso lá fora, agora você é reconhecido. E aí ele foi fazendo vestibular, e foi fazendo um curso, e foi passando, foi fazendo concurso, foi passando, assumiu aqui, eu não me lembro bem quando ele fez o concurso para o Estado, que assumiu, eu não lembro bem o ano. Ainda com a plena, que antes tinha a licenciatura plena para depois, não, a curta para depois a plena. E aí ele foi crescendo, fez o mestrado dele, fez o... Quanto à família, ele é uma pessoa exemplar. Para os irmãos, para a mãe principalmente, que Deus o tenha, ele aproveitou a mãe até os últimos momentos. Ainda disse assim, olha, eu vou comprar um carro para levar minha mãe para passear, porque eu tenho que fazer com ela enquanto ela está viva. Esse negócio de fazer as coisas depois que morre, não. E aí, para mim, é um exemplo de vida. A banda, você vê que ele tirou muitos meninos da rua. Começou com a banda, aqui da escola e tal, depois problema político, e aí corta. E sabe política como é, né? Passa rasteira em um, passa rasteira em outro, pra ver se derruba. Mas as rasteiras que passaram nele não adiantou nada, porque só fez ele crescer. Não derrubou de jeito nenhum, parece até que ele é capoeirista. Era dando a rasteira e ele se livrando. Quanto aqui na escola, ele tem sido um exemplo de diretor. Quando os meninos dizem assim, Gil vai sair da direção, aí o menino diz, não, Gil tem que continuar na direção, porque eu prefiro o Gil na direção do que na sala de aula, porque ele exige dos alunos, olha, gente, a pessoa para crescer tem que estudar, e principalmente quando é da nossa cor, que a gente só tem valor se você só cresce se você estudar. Então vocês estão esperando o quê? Que aí, não desmerecendo a profissão. E sempre ele vem conversando e brigando, o menino não acha ruim, depois volta e agradece a ele quando chega na universidade, aí vem agradecer, professor, muito obrigado por tudo. Quantos já chegaram a ele para dizer isso? E aí eu entrei aqui, me aposentei. Eu voltei para trabalhar com o Gil em 2007. Ele me tem a maior consideração do mundo e o maior respeito. Quando eu cheguei aqui em 2007, aí eu disse, olha, Gil, lá fora, do portão para fora, você é meu filho. Agora daqui do portão para dentro, você é meu chefe. Ninguém respeita como tal. Se eu chegar na porta, eu bato, licença. Ele olha na minha cara assim, dá risada.
mas eu trato dessa maneira. Em 73, meu pai morreu e eu tinha me alistado com 18 anos. E eu não pude sair porque minha mãe disse assim: tome conta de seus irmãos e o que é que a gente vai resolver? Eu disse assim: o jeito é ficar. Não pude sair para lugar nenhum, fiquei trabalhando em venda e em bar. Quando podia sair, não pude sair para lugar nenhum. E eu estava pequeno. Ginho tinha na faixa de seus 6 anos, 6 a 7 anos, e eu tinha 18. Então aquilo ali me comoveu porque eu tive de ficar ajudando, não pude sair para lugar nenhum. Fiquei trabalhando. Depois é que, com o tempo que eu arrumei família, que eu saí, me afastei do pessoal e fui cuidar de minha família, que eu tenho 3 filhas. E fui cuidar de minha família. E eles aí já estavam tudo criado. Como esse velhinho, por exemplo, me chamou para trabalhar com ele, eu não podia, porque ele não deixou. Arlindo me chamou para trabalhar em Amélia Rodrigues. Ele disse: leve vinho, que não leve Guaraná não, porque ele é que segura o pepino. E eu segurei o pepino. E meu pai botou o nome da gente bíblico. Tudo a ver, vem cá. É José, que é Quirino, eu sou Josafá, Pinto é Paulo, Oséias, o falecido Joel, Josué, que é ele, e Isaías, que é Bahia. E a mulher é Maria Helena Lé e Edith, que mora em Salvador. Entendeu? Então tudo isso, eu fiz isso tudo, o que pude ficar junto deles. Depois eu fui criar família. Quando eu criei minha família, quando eu comecei a criar minha família, minha mãe disse assim a mim: agora você não precisa dar mais nada, não. Eu comecei, fiz minha casa, fiz meus negócios. E aí fui fazer outra parte. Que tenho 3 filhas, todas 3. 3 não, 4. 3 do casal. Todas 4 me tratam bem. E principalmente a mais velha, chama Daniela. Eu desejo a ele paz e tranquilidade, e ele viver bem com a família dele e com os irmãos dele. E ele não é ruim, como nenhum deles é ruim, que eu tive há 2 anos atrás, eu quebrei o fêmur aqui e arrumaram 8.000, eles arrumaram 8.000, eles tudo, arrumaram 8.000 e operou pagando. Então meus irmãos não são ruins para mim. Então eu quero tranquilidade para ele. Paz e tranquilidade para ele. Ele é maravilhoso e no final eu tomei conta e cuidei. Cuidei e com todo cuidado de 7 meses, que deu muito trabalho, mas valeu a pena, que ele é um filho maravilhoso. Cuidou da minha mãe até ao chegar a falecer, entendeu? Foi quem mais estava junto, todos nós estávamos juntos, sabe? Mas ele era o mais preocupado de todos, você entendeu? E foi bom, valeu a pena ter ele, né? Muito agoniado. Quando chega a época das fanfarras, ele me abusa muito, já entendeu? Mas eu não tenho o que falar, por ser um irmão bom, viu? Ginho, Deus que lhe abençoe, que lhe proteja, que seja muito feliz, que você e sua família, por muitos e muitos anos de vida. Maria da Conceição Costa Ferreira. Ginho, te amo muito. Como eu sou Bahia, o irmão de Ginho, mais novo, né? E aproveito a oportunidade para agradecer à comissão organizadora desse evento por ter o escolhido.
e ao mesmo tempo dizer que ele é merecedor dessa escolha. Por que merecedor? Porque falar de Ginho é difícil, né? Porque a gente gastaria assim todos os adjetivos da gramática de bom para falar dele. Então, só por isso aí ele já seria merecedor. Ginho é uma pessoa organizada, é uma pessoa que em qualquer disputa que ele entra, ele não entra só para participar, Ginho quer ganhar. Né? E eu que tive a oportunidade de participar de alguns eventos com ele, jogando futebol, na banda, né? E sempre ouvi buscando a perfeição. Assim como tem outras pessoas em Berimbau que merecem também esse tipo de homenagem, ele merece por tudo isso. E eu, infelizmente, não vou poder estar presente, né, no dia da apresentação deste evento, mas deixo aqui a minha mensagem de carisma, a minha mensagem fraterna, de amigo, dizendo que a ele que assim, tudo que passamos desde a infância até agora e assim, o que conseguimos conquistar, graças a Deus, foi com muito esforço, dedicação e com um pouquinho de inteligência. E mais uma vez digo que ele é merecedor de tudo isso e que ele continue assim, sendo um bom irmão, bom pai, bom amigo, né? O professor que alguns, entre aspas, chamam de carrasco, mas aqueles que conseguiram entendê-lo tiveram boas colocações no mercado. Né? Então, assim, o legado que a gente deixa, né? A solicitação que a gente faz é que ele permaneça a mesma pessoa e que continue com esse tipo de comportamento, com esse tipo de performance que só tem. Gostaria de falar também do fato engraçado, né? Que aconteceu quando a gente criança, né? Foi quando estávamos em casa, eu, ele, Léa, trancados, né? Porque a mãe trabalhava na FUNEX e a gente ia para a escola e da escola era em casa. E numa dessas tardes, ou não sei se manhã, não lembro, né? A gente estava em casa e Ginho fez a brincadeira. O Judas morreu, não teve o que deixar. Deixou a perna de fulano de tal, não vou dizer o nome aqui, para a Bahia usar. E em menos fração de minutos, esse fulano de tal ia passando na porta, uma grande coincidência, e bateu na porta, né? Quando ele abriu, aí o senhor chegou e fez com ele: eu vou perguntar a Zé, né, que era Zezinho, querido, que ficou no lugar do pai da gente, a gente respeitava demais, tinha um certo medo. E aí ele falou: eu vou perguntar a Zé se meu nome, lá no caderno da venda, né, que o que hoje é mercearia, antigamente era venda, vou perguntar a Zé se o meu nome lá no caderno da venda é esse nome que vocês falaram aí. E aí a gente perdeu o dia porque ficou com medo da represália de querer, né? Esse é o fato engraçado. E assim também falar de algumas conquistas, né? Vou ser breve, né, para não tomar o tempo todo. Quando interessantes, né? Foi assim o campeonato que a gente ganhou pelo Palmeiras, um 3-0 que a gente deu no 20, e foi uma das conquistas. Nossa conquista com a banda também, quando a gente ganhou da Fansedes, né? E ele sabia de tudo, já sabia do resultado, e a gente naquele nervosismo, querendo saber do resultado, ele sabia que a gente já tinha ganho a competição e não contou nada pra gente. É isso aí que eu tenho a falar. Como estou dizendo, né?
Falar aqui de Ginho é ter que gastar vários adjetivos bons da gramática para poder classificar. É por aí. Um beijo pra Ginho. Meu nome é Léa Pereira da Silva, eu sou a nona dos 10 irmãos, eu sou a nona, né? Sou mais nova do que Ginho, 2 anos, e falar de Ginho para mim é um privilégio, né? Porque Ginho, abaixo de Deus, para mim é tudo. É um irmão, é pai, amigo, é filho, é para as horas difíceis, para as horas fáceis, para tudo. Ele sempre foi. Somos muito ligados desde a infância. Um fato assim que marcou muito na minha vida, acho que não sei se Bahia lembra, foi quando ele viu cobrinha em São João pela primeira vez, né? Aí ele chegou pra gente contando esse fato, que ele ia contar a gente uma coisa maravilhosa, né? Que ele tinha visto na noite e que trouxe para mostrar a gente, né? Só que quando ele ligou a cobrinha, estava muito claro. Até hoje o Bahia está esperando a coisa maravilhosa. São fatos assim maravilhosos que a gente passou na infância, muito unido, de muita proteção. Na adolescência foi um pouquinho chato, porque ele não queria nem deixar que eu namorasse. As minhas escolhas nunca eram boas para ele, mas quando o tempo foi passando, foi mostrando o quanto ele estava certo, né? Nas escolhas que eu fiz, né, na adolescência, e ele foi dando conselho. Foi muito. A primeira pessoa que sabe de tudo é ele. Quando eu separei, eu liguei para ele: Ginho, a Demari saiu de casa, aí só foi dizer: os pés levam, a barriga atrás. Fique calma, fique na sua. Em dificuldade, quando Samuel operou, ele estava doente, porque ele tem crise de labirintite, e eu não sabia que ele estava doente, mas era meu porto seguro, abaixo de Deus, é com ele que eu tinha que contar. Eu liguei para ele. Ele não pôde ir para o EMEC, mas juntou a família toda, reuniu todo mundo e mandou que o povo fosse para o EMEC. Ele não estava lá, mas mandou. Depois que ele me disse: ó, Lola, você não tá... Ele me chama de Lola. Aí ele falou: ó, eu não estava lá, mas foi porque eu estava doente, não estava me sentindo bem, mas mandei todo mundo ir. Falar de meu irmão, Ginho, assim, eu diria que como os outros todos, ele também é especial. É uma pessoa assim, muito dedicada às coisas que faz, às coisas que sempre está tentando fazer com perfeição. E pode até alguém achar que ninguém é perfeito, mas eu tenho certeza que ele é um dos caras que eu posso dizer é perfeito. E dentre os muitos que temos, éramos 14, hoje somos só 11, né? 11, morreram 3. E ele é assim, talvez tenha sido a válvula de escape, a salvação da lavoura, alguma coisa assim que saiu quase que na frente, até pela idade, porque eu sempre digo que os mais velhos sofrem mais, porque precisam ajudar a criar os demais. Eu não falo nada não tenho que falar de nenhum irmão meu. Os mais velhos me ajudaram a me criar e eu, por consequência, também ajudei a criar os mais novos. Eu tenho um Ginho assim, uma pessoa, um grande companheiro, uma pessoa que eu sempre divido problemas, converso minhas coisas, tiro soluções, entendeu?
Eu costumo dizer em Birimbau todo, que a nossa família começou de nós, irmãos, filhos dos nossos antecedentes, meu pai e minha mãe, que para aqui vieram eles dois só, não tinha parentes nenhum aqui, nós viemos para aqui. E aqui fizemos, eu diria que carreira, porque meu pai, quando veio para aqui, a cidade não era nada, e ele escolheu uma das cidades que quase não tinha emprego aqui. E ele disse que vinha para aqui porque se aqui crescesse, ele crescia junto. Se afundasse, ele afundava junto. E dentre as cidades que ele escolheu viver, das 4 que deixaram ser cidade de Santo Amaro, por coincidência, Terra Nova, Amélia Rodrigues e Teodoro Sampaio, e aqui Birimbau, a que mais progrediu foi Birimbau. E nós, irmãos, hoje, posso dizer que temos alguém a ser homenageado. E alguém como o Ginho, no meio dos demais, não que os outros não tenham capacidade também, mas ele tem uma capacidade, eu diria que até superior. Até pelo curso que ele escolheu, que é um curso que para mim é o mais difícil que tem. É um bom pai de família, eu chamo ele pai velho, viu? Porque eu não tenho netos, mas costumo dizer que ele foi pai quando devia ser avô. Embora eu seja mais velho do que ele, não tenha neto ainda, mas os mais novos do que eu já tenho. E não posso deixar de lembrar dos nossos pais, né? Meu pai, minha mãe, nesse momento eu diria que de festa, né? Que a gente não vai lembrar ninguém com tristeza. Se Deus levou é porque escolheu. O Ginho é para mim um confidente. Sempre que eu quero conversar algumas coisas da minha vida pessoal, eu escolho ele, até para tirar dúvidas, perguntar alguma coisa. A idade não significa tanto quanto a experiência, porque acho ele assim uma pessoa cabeça no lugar. Quando a gente pergunta uma coisa a ele, ele tem solução divina. E para mim é importante no dia a dia da vida ter ele como exemplo, não só da família, mas como de muitos amigos que ele tem, a gente vê que ele tem amizade mesmo para contar nas horas mais difíceis. E sempre foi um companheiro meu nas minhas horas mais difíceis. Eu acho que por conta de algumas coisas que aconteceram comigo na minha vida particular, na minha vida pessoal, ele foi uma das pessoas que chegaram na frente mesmo para me dar força, me dar a mão e me convidar para me botar para cima. Hoje não é um momento assim de tristeza, é um momento de alegria. Eu fico emocionado porque as lembranças que eu tive com ele, junto à minha falecida esposa e junto à minha mãe, que foi as últimas pessoas que a gente teve mais trabalho em cuidar, ele estava sempre comigo. Eu sou muito grato. Meus filhos são gratos a ele também, porque eu tinha assim um companheiro de olhar meus filhos até na escola. Eu pedi a ele que olhasse. E isso é uma coisa que para mim é formidável. Em termos de família, eu devo dizer a vocês que nós somos uma família unida e faço parte hoje da sociedade da cidade que nasci. Tenho orgulho de ter nascido aqui. Tenho orgulho de ter amizades aqui. E tenho orgulho de fazer parte dessa família. E que eu tenho esse irmão que é líder, que eu posso dizer até que é líder, é dos mais novos, mas para mim é um dos mais líderes que nós temos dentro do seio, entre os irmãos. Muito obrigado. O que eu posso falar a respeito de Ginho é que
é um dos meus irmãos mais novo, e contando de trás para diante, como diz o outro, é Bahia, Ginho, no caso, Ginho e Léa são os últimos, né? E me deu uma grande defesa, porque quando meu pai morreu, eu sendo mais velho, ficando na responsabilidade, os mais novos do que eu e mais perto, como os outros irmãos, todos eu tive que botar na escola. E nesse meio ficaram dois que tiveram menos escolaridade. Então ficou aquela mística de que se ele depois prosseguiu estudando, passando para a Léa, que é mais nova, e depois para a Bahia, e se prepararam até melhor do que os outros, isso quer dizer o seguinte: a satisfação maior para mim foi justamente essa, pelo fato de que não ficou aquela deixa de dizer o seguinte: os primeiros tiveram mais condições, pelo contrário, os últimos tiveram mais condições. E uma grande qualidade é o espírito de liderança, porque trabalhou comigo e a liderança veio, a liderança se adquire dentro de um contexto que as pessoas não precisam usar a força para liderar. E ele é um desses que sempre liderou de tal forma que chegou ao ponto de conseguir ficar à frente de uma fanfarra. No caso, estou aqui especificando a fanfarra, que era a vida dele. E depois o presente maior que ele quis era dirigir o colégio onde ele estudou, e hoje é dirigente por um bom tempo, até resgatando também uma grande imagem do colégio, um colégio público, que hoje é muito difícil. E por outro lado, não esquecendo de se especializar na educação, porque hoje, de qualquer maneira, se quiser largar de trabalhar como professor público, principalmente do SEMEC, ele tem uma carreira muito maior, mas ele prefere ficar no SEMEC. E muita gente talvez pense que ele dependa tanto, é que adora muito o SEMEC, porque é um cara que é pós-graduado, que ensina em universidades, tanto particular como universidade pública, e tem essa graduação toda, mas é apaixonado pelo SEMEC, pela fanfarra, e faz com que as pessoas pensem que ele só foi até ali, mas ele tem uma potencial muito grande e mostrou. E para mim é bom porque, como eu acabei de falar, eu falei no começo, é uma pessoa que, de qualquer maneira, me defendeu pelo fato de que eu fiquei. Uns que são mais velhos do que eu, foi até um certo lugar. E eles vieram depois, e sempre dizem, os que chegam depois não encontram nada. E um legado que, de qualquer maneira, falando francamente comigo mesmo, é um problema maior que nós temos, é que ele deixou e deixa um exemplo muito grande aos sobrinhos dele. Porque, a exemplo, minha filha Mônica, meu filho Maradona, meu filho Quirino Neto, e agora Fernando, que todos seguem justamente a carreira acadêmica baseado no princípio que um querendo justamente imitar o outro. E eu acredito que se alguém quis me imitar, ele agora tem muita gente imitando ele. E é o progresso da família justamente isso, porque uns querem competir com os outros e o sucesso vem aí. E eu acredito que o maior legado que ele tem é justamente esse esforço. E a gente, de qualquer maneira, parabeniza e não deixa de não ser uma grande representação da família, e nós temos justamente. Deixa todo mundo alegre. Bem, falar de Ginho não é muito difícil não, porque é um bom marido, foi um bom filho, é um bom pai, então não é difícil falar dele. E é uma pessoa assim,
que uma pessoa que vem me ensinando tanto, me ensinou, continua ensinando, né? Tenho muito que aprender ainda com ele, graças a Deus. Como é que eu posso dizer? Bem, eu acho que os irmãos já falaram tudo que tinha que falar, né? Da relação dele com os irmãos, eu acho que já tinha que falar. O que eu tenho que falar é que agradecer a Deus, né? Por esses anos que a gente tem vivido junto. Estamos juntos há 13 anos. Agradecer pela nossa filha. Né, Malu? Dá tchau, papai. Só. Não tenho muito o que falar, não. Eu prefiro falar pessoalmente mesmo. Dizer que eu amo muito. E obrigado por tudo que tem feito por mim e por Maria Luísa. Né? É um excelente profissional. Né? Ele me disse uma vez que eu sou Caxias, mas ele também é. Está ausente em casa é porque ele trabalha muito, mas não quer dizer que ele não nos dê a atenção. Só tenho que agradecer mesmo. O que eu tenho de falar de Ginho, meu irmão, é um irmão muito querido por todos os irmãos. Inclusive, uma das coisas que ficou muito marcado na minha vida foi o carinho que ele tinha muito por minha mãe. Ele trabalhava no SEMEC. Antes dele ir para o SEMEC, a primeira coisa que ele fazia era passar, dar o café de minha mãe, dar a injeção, a vacina de minha mãe. E era uma coisa tão maravilhosa, porque eu mesmo não tinha tempo. Como vocês sabem, eu trabalho na área de saúde e achava o valor que ele sempre dava à nossa mãe. E foi um irmão muito querido, tanto só para os irmãos como as cunhadas dele também, ele é uma pessoa muito querida. E os amigos também, que ele é muito querido. Inclusive minhas filhas gostam muito dele. Eu mesmo tenho a recordação que quando eu estava passando uma fase muito difícil em minha vida, e ele me ajudou muito. Ele foi um dos irmãos que chegou junto comigo quando eu procurava ele por alguma situação, minha situação financeira mesmo, que eu estava naquela situação difícil, e a ele nunca me deu o braço, nunca me deu as costas, sempre chegou junto comigo. Então veio aí minha campanha de vereador, ele se dedicou, foi para a rua, ficou marcado para mim minha vida, ele pegar o carro dele, ir para a rua, pedir voto para mim. Isso aí é uma prova que é um irmão que queria me ver aonde eu estou hoje. E tenho certeza que ele sempre olhou, não só eu, Oséias, como irmão, os irmãos todos, como Léa, minha irmã mesmo, ele tinha um carinho muito grande por Léa, porque minha mãe saía para trabalhar e quem tomava mais conta de Léa era ele. Cidadão que foi criado no Evangelho e até hoje, e ficou marcado comigo há 2 meses atrás, o aniversário de Léa, minha irmã, e os irmãos estavam todos lá. Inclusive me emocionou e vejinho cantando as músicas evangélicas que minha mãe cantava. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. São minhas palavras, um abraço para Ginho e que Deus dê muita força a ele, e ele tem muito a crescer em Conceição do Joaquim, porque Ginho, eu tenho orgulho de ser seu irmão. Muito obrigado. Ginho, eu quero que você continue sendo aquela pessoa exemplar, aquele pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, um amigo e o filho que você é. E que Jesus Cristo lhe abençoe e guie seus passos por onde você andar. Um beijo. Te amo. Resumindo, Ginho, assim, a coisa mais linda que eu presenciei na minha vida com Ginho foi o amor que ele tinha pela minha mãe. A coisa mais perfeita, assim, quem via o relacionamento deles dois, mãe e filho, percebia algo muito lindo. Eu desejo a Ginho tudo de bom, toda a felicidade do mundo.